Palavra de Fé. É o nosso encontro dos sábados à tarde e nós estamos mais uma vez aqui, felizes por uma semana abençoada que o Senhor tem nos concedido, por esse final de semana maravilhoso. E hoje, a nossa palavra de fé é homem de fé e coragem. Homem de fé e coragem. Como é bom estar aqui com você. Eu desejo que o seu final de semana esteja sendo maravilhoso, com a bênção do Senhor Jesus, com a harmonia, com a saúde. Eu desejo tudo de mais maravilhoso para a sua família. Deus te abençoe. E já te peço, se você não é inscrita, não é inscrito nesse canal, está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu gostei também. E faz outra coisa, compartilha esse vídeo com mais alguém. Nós temos também aqui nesse mesmo canal, de segunda a sexta, o Manhã com Palavra, às 6h45 da manhã. Aos sábados, o Palavra de Fé, que é esse que nós estamos aqui agora. E nós temos de segunda a sexta ao meio-dia, orando ao meio-dia. E no domingo, nós estamos nessa jornada linda, lendo o livro Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus. E eu te espero aqui amanhã, tá bom? Assim? Olha só, então vamos lá. Hoje o nosso tema é Homem de Fé e Coragem. Como é bom ter fé. Por isso que nós estamos nesse Palavra de Fé. Homem de Fé e Coragem. A Bíblia Sagrada está repleta de histórias de homens que se destacaram. Mas hoje eu quero meditar um pouquinho com você a respeito de um homem que está registrado, essa passagem, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17. O primeiro versículo diz assim, aí você vai descobrir como é o nome desse homem. Vou ler para você. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Olha só, o nome do homem de fé que nós vamos falar nesse palavra de fé de hoje, Elias. Então, Elias é o nome deste homem de fé. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a um outro homem, a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olhe só, vamos colocar assim, a coragem e a fé avivada ao extremo desse homem chamado Elias. Nós conhecemos como o profeta Elias, o homem que foi levado por Deus no redemoinho de fogo em carruagens, não é? Olha só, e aqui nós encontramos assim, que Elias, ele prediz contra Acabe. Acabe, quem era Acabe? Acabe era um rei que adorava a Baal. Porque eles acreditavam, os adoradores de Baal, eles acreditavam que Baal era o Deus que dava chuva e colheitas abundantes. Dava chuva, eles acreditavam que era o Deus Baal. E chega Elias, o tisbita, e interessante que Elias diz assim, Elias não diz assim, Deus falou assim, não. Elias chega e diz assim, ó, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias está diante da face de Deus. A fé daquele homem estava tão alta que ele diz, vive quem? Vive Elias? Não, ele diz, vive o Senhor. A glória é dada a quem merece glória. E só quem merece glória e honra é o Senhor Deus. Vive o Senhor,
Deus de Israel, perante cuja face estou. Aí ele vai dizer, olha a coragem desse homem de coragem, mas não é uma coragem qualquer, é um homem de coragem e de fé. Não adianta só ter coragem e não acreditar naquilo. Ah, eu tenho coragem de fazer isso, mas eu não acredito. Talvez dê certo, vai que dá errado. Não, Elias não. Elias, ele estava aqui como um homem de fé e coragem. E essa é a palavra de fé desse sábado. A palavra de fé. Tenha coragem, mas tenha fé. Coloque a sua fé em ação. Se você se propõe a fazer uma coisa, tenha fé. Acredite naquilo. Olha só. E aí ele diz assim, ó. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho. Olha só a intrepidez desse homem diante de um rei pagão, Acabe. Que nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Mas por que será que Elias colocou isso? Segundo a minha palavra. Por quê? Porque Elias não ia mentir. Ele estava perante a face do Senhor, ele tinha convicção daquilo que estava sendo falado dentro do coração dele, ele estava sentindo aquilo, ele tinha intimidade com Deus, né? E ele profere estas palavras. E o interessante é que ele diz assim, ó, olha isso aqui. Elias foi o primeiro, olha quem era Elias, esse homem de fé e de coragem. Um homem de fé e de coragem. Elias foi o primeiro de uma longa linhagem de importantes profetas que Deus enviou a Israel e Judá. E aí Elias, ele profere essa palavra. Nem nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele estava dizendo, enquanto eu não revogar esta palavra, que eu estou proferindo agora, mas eu estou diante do Senhor, Deus de Israel, em cuja face estou. Olha só, perante a face do Senhor. Eu estou dizendo, se eu não mudar esta palavra, não vai chover e nem cair orvalho. Nem orvalho vai cair, quanto mais chuva. E aí, olha o que diz o versículo de número 2. Depois que ele profere essa palavra de fé e de coragem, depois veio a ele a palavra do Senhor. Aí é quando vem a palavra do Senhor para ele. Por quê? Porque Deus assina embaixo a palavra do profeta. Profeta fiel. Olha só, diz assim, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha só, Deus dá o aval daquela palavra, daquele homem de fé e de coragem. Fé no Deus que ele cria, no Deus que fazia milagre, no Deus que falava e cumpria, no Deus que fala e cumpre. É esse mesmo Deus que nós servimos e nós estamos hoje nesse palavra de fé. E Elias, depois que ele profere essa palavra, então quando você lê, continue lendo esse livro de 1 Reis, continue lendo essa história e você vai ver o resultado disso. Quem sabe, outro dia, em outra palavra de fé, nós voltamos aqui e falamos a respeito do que aconteceu, tá certo? Por hoje nós ficamos aqui nesse palavra de fé, nesse dia de hoje, palavra de fé. Nós meditamos hoje em 1 Reis, capítulo 17, versículos 1, 2, 3 e 4. Vamos até o 4.
mas nós ficamos aqui nessa passagem do primeiro versículo, quando Elias, ele profere aquelas palavras diante do rei e realmente, como ele falou, Deus deu cobertura a ele e naquele momento, no versículo 2 diz, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai embora daqui, eu vou cuidar de você, porque eu assinei embaixo a palavra que você proferiu com fé e coragem. Deus abençoe sua vida, bom final de semana, Deus te abençoe, te espero amanhã, às 3 horas da tarde, no Um Livro, Várias Histórias, quando nós estamos lendo o pequeno livro Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus, escrito por essa pessoa que vos fala, missionária Ivailza Marques. Deus te abençoe, beijo no seu coração, até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.